Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família, e que essa mesma paz seja o árbitro no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? E por falar em planos, sonhos, projetos, por falar em nossa vida e como as nossas coisas caminham, você já tem parado para ver como que você tem sido sucedido? Como os teus planos, projetos, teus sonhos têm sido realizados ou não têm sido realizados? Muitas vezes nós nos questionamos por que a gente se esforça tanto e as coisas às vezes não acontecem. E quando acontecem, acontecem de forma ruim, né? Pode sacrificada, difícil, depois ainda dá errado e a gente não consegue entender o porquê que as coisas não estão dando certo, apesar de tanto esforço, de tanta luta, de tanto empenho, tanta dedicação. Por quê? E hoje eu estava lendo aqui no livro de Êxodo, no último capítulo do livro de Êxodo, e achei muito interessante, porque o Senhor ele vem falando com Moisés já há bastante tempo como que ele queria que fizesse as coisas dele. Então o Senhor pede a Moisés que faça um templo. Esse templo ele pede uma mesa, ele pede um candelabro, ele pede uma arca, ele pede as cortinas, ele pede porta, coluna, ele vai dizendo tudo que ele quer, no tamanho que ele quer, nas cores que ele quer. Ele capacita pessoas para poder fazer cada um dos seus utensílios da forma que ele quer. E Moisés assim procede, o povo assim procede, mas precisava de recurso, precisava de ouro, de prata, para poder fazer esculpir todas as coisas que o Senhor tinha dito que precisava de ser esculpidas. E o povo trazia. As mulheres faziam, fiavam, e os homens traziam um ouro, e iam trazendo todas as coisas, a ponto que não precisou mais, e que tiveram que proibir de trazer, porque não cabia, nem necessitava mais nada, porque sobrava, né? Então, o que aconteceu com esse povo? Eles fizeram tudo o que o Senhor tinha dito. E quando Moisés termina de construir o templo, termina de fazer tudo como Deus tinha dito, então uma nuvem do Senhor vem sobre aquele lugar. E aquela nuvem, ela durante o dia, ela permanecia sobre aquele templo. E quando era noite, vinha uma coluna de fogo e estava sobre aquele templo. E aquele povo, o que eles faziam? Aquela sombra, aquela nuvem, ela dizia para eles assim, olha, eu estou com você aqui. E quando aquela nuvem saía daquele lugar e caminhava para outro lugar, o povo se movia. Mas se a sombra parava, o povo parava. E muitas vezes nós não estamos fazendo as coisas como Deus quer. Nós não estamos entregando o nosso melhor para o Senhor. Esse povo entregou tudo a ponto de não precisar mais. Quanto nós temos entregado para o Senhor, do nosso tempo, do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa obediência, da nossa rendição, do nosso abrir mão de nós mesmos para viver o plano e propósito de Deus, o quanto nós estamos entregando. Estamos entregando o que é bom? Eles entregaram o ouro, entregaram o prata, entregaram o que é bom. Será que nós estamos entregando o que é bom? Será que nós estamos entregando o melhor nosso? Caim foi rejeitado porque não entregou o melhor. Ele entregou, mas não foi o melhor. Será que nós estamos fazendo o melhor? E quando nós fazemos assim, Deus ele nos retribui. O Senhor ele olha para nós com olhos diferentes, porque ele está vendo um mover e uma atitude diferente. Aquele povo construiu um templo. Será que estamos construindo templo para o Senhor em nossa vida? Durante nossos dias, durante todo o tempo que temos passado por essa terra, estamos construindo um templo para o Senhor. Porque o templo dele hoje não é somente formado por tijolos e pedras e areia e cimento, mas é nós mesmos, é o nosso coração. Porque nós devemos ser o templo do Espírito Santo. Será que estamos edificando um templo? Porque uma vez que nós nos entregarmos e edificarmos um templo, ele com certeza ele vem sobre nós. E ele vai nos guiar. E enquanto ele está conosco parado, devemos parar. Enquanto ele caminha, devemos caminhar. E esse povo fez isso. E esse povo foi extremamente abençoado. Eles conseguiram discernir o mover de Deus naquele acampamento. E nós precisamos discernir o mover de Deus na nossa vida. Por isso, Davi foi sucedido, ele conseguia discernir. Ele sabia quando ir e quando não ir. Não porque ele decidia por ele mesmo, mas porque ele tinha a presença de Deus e ele ouvia Deus dizendo para ir ou para não ir.
E é isso que nós precisamos fazer com o Senhor em nossas vidas. Nós precisamos entregar o nosso melhor, construir um templo verdadeiro, um templo de oração, de adoração, um templo de rendição, de submissão, e entender que Ele vai nos mover não como nós queremos e nem na hora que nós queremos, mas do jeito dEle, no tempo dEle e na hora dEle. E com certeza nós, como esse povo, vai entrar em vitória, porque esse povo vai entrar na terra prometida em vitória. E com certeza nós também entraremos na nossa terra prometida, seja lá, cada um pode ser uma coisa diferente, mas nós obteremos o que o Senhor tem para nós de melhor em vitória. Porque essa é a promessa dele para mim e para você. Amém? Eu gostaria de deixar essa palavra para você. Eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber mais mensagens como essa. E que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.